Fala galera, vamos falar aqui então um pouco de perda de carga local ou perda de carga localizada. No vídeo anterior aí a gente falou sobre perda de carga distribuída. Vou deixar o card aqui em cima para que vocês possam acessar, caso não tenham visto ainda. Então nesse vídeo de perda de carga distribuída a gente falou desse termo, né, que entra dentro da equação de Bernoulli não ideal, e hoje a gente vai falar desse termo aqui, que também entra dentro da equação de Bernoulli não ideal. Os dois somados contabilizam as perdas de carga no transporte do fluido pela tubulação, né, pelo encaminhamento de tubulação. Enquanto o HCD, que é o termo de perda de carga distribuída, leva em consideração as perdas de carga no transporte devido ao atrito do fluido com a tubulação, o HCl, que é o termo de perda de carga localizada, leva em consideração as perdas de energia no transporte do fluido devido aos acidentes que estão distribuídos na tubulação, né? E aí esses acidentes entram cotovelos, válvulas, enfim, tudo que tiver disponibilizado no traçado da tubulação que vai ser feito o transporte, tá? Então, para fazer isso, eu separei aqui um conjunto de desenhos isométricos, tá? Que são desenhos que a disciplina de tubulação ou disciplina de mecânica confeccionam e disponibilizam para as outras equipes trabalharem, e basicamente ele traz as dimensões reais de como a tubulação vai ser disponibilizada na planta, tá? E aí interessante a gente entender o sistema que a gente vai trabalhar, porque a gente vai acabar usando esse sistema para fazer o próximo vídeo aí de dimensionamento de bomba, tá? E principalmente no que se relaciona com a tubulação, a montante, né, da bomba, ou seja, essa tubulação que está aqui em ciano, em verde ciano, ou azul ciano, né? O cálculo de perda de carga é muito importante dentro da equação de Bernoulli, porque é a partir dele que a gente consegue contabilizar e quantificar o NPSH disponível, tá? E que determina o dimensionamento da bomba, beleza? Então hoje nós vamos levar em consideração aqui, vamos fazer juntos aqui a perda de o levantamento, né, do traçado da tubulação, a montante da bomba, e aí a jusante da bomba, por ser um pouco mais longo e complexo, já está feito, e a gente vai utilizar isso no cálculo da bomba, beleza? Então aqui existe um vaso, tá? E existe uma bomba, e o que a gente vai olhar agora é a tubulação que está entre o vaso e a bomba. É importante entender que esse vaso ele não está no solo, tá? Então ele já está posicionado num nível a 700 milímetros do solo, beleza? Então vou colocar aqui. Tá aqui então o vaso, no isométrico vem dessa maneira. Algumas coordenadas, né, do posicionamento do vaso, mas o que importa para nós da disciplina de processo é esse número aqui embaixo, ó, elevação 700. Então é onde está posicionado o vaso, beleza? Então elevação 700, aqui tem um trecho reto de tubulação, 515 milímetros. Aqui um ângulo de 90 graus, um cotovelo de 90 graus. Outro cotovelo de 90 graus. Uma curva de 90 graus, ou cotovelo de 90 graus, mais um. Aqui a gente tem uma redução, né? Aqui tem uma redução, e aí aqui traz uma informação interessante, traz um offset, tá? Que nada mais do que a diferença, né, de altura entre a entrada e a saída, tá? Então tem um offset de 7 aqui, e faz sentido se você observar aqui a elevação nesse ponto, né, que é 185, e a elevação do ponto final, que é 192, se fizer um pelo outro vai dar 7, que é o offset que deu na tubulação aqui, tá? Aí aqui tem uma válvula, é difícil saber de bate-pronto qual o tipo dessa válvula, tá? Se é uma válvula gaveta, se é uma válvula esfera, ou se é uma válvula diferente dessas, tá? Assim, pela observação, pela experiência, dá para saber que é uma válvula gaveta, mas o isométrico traz a informação de qual é essa válvula, tá? Então aqui está um 14, ó. Se a gente vier aqui no Bill of Materials aqui e procurar o 14, a gente vai ver que é uma válvula gaveta, gate valve, beleza? Aqui tem um elemento diferente, né? O elemento 7 aqui. A gente pode olhar aqui que é o 7.
O 7 é um filtro tipo Y, tá? Um filtro em Y, 7. E aí, aqui tem um elemento de tubulação que a gente chama de T, tá? Como o fluido, a rota principal do fluido é a tubulação que está horizontal, esse T é um T reto, tá? Se a tubulação principal fizesse a curva, esse T seria o que a gente chama de T branch, tá? Isso aí é importante a gente saber porque eles acabam tendo contabilizações de perda de carga, né? O Kzinho deles lá, esse Kzinho KS aqui, acaba sendo diferente, beleza? Mas então vamos lá, né? O que a gente tem que contabilizar então seria todo esse trecho com esses acidentes, né? Para contabilizar a perda de carga localizada, até chegar na sucção da bomba. Já está aqui já, pump 1. A sucção da bomba então é aqui, e aqui é a saída do vaso, beleza? Esse então é o traçado da tubulação a montante da bomba. Então vamos lá, para fazer isso é interessante a gente usar uma planilha do Excel, tá? Para levantar todos esses acidentes. Aqui eu já fiz, só para a gente ter um pouco mais de agilidade, tá? Mas então, eu dividi a tubulação, a montante, em duas aqui, porque ela muda o diâmetro nominal da tubulação, então tem uma redução aqui, né? Que tem uma redução que muda de 1 polegada para meia polegada, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. 1 polegada e meia para 1. De fato, 1 polegada e meia aqui. 1 polegada e meia. Esse aqui é a tag da linha, tá? Tem que corrigir aqui depois. Mais 1 polegada e meia para 1. Beleza, tá aqui. A informação tá aqui. É uma redução de 1 polegada e meia para 1. Beleza. E foi por isso que eu separei, tá? Os dois trechos, para a gente conseguir colocar isso aí lá dentro do simulador de processos, tá? Beleza? Então aqui está a elevação inicial, coloquei aqui os 700, que é onde está posicionado o bocal de descarga do vaso, tá? E aí quando a gente for trabalhar com bomba, é importante a gente lembrar que tem ainda uma coluna de líquido dentro do vaso, tá? Como se aqui houvesse ainda um nível de líquido, e esse nível também exerce uma pressão do fluido na tubulação, não, uma coluna de líquido, uma pressão de coluna de líquido, tá? E aí depois a gente tem que levar isso em consideração no cálculo da bomba. Então tá aqui o schedule 160, como que eu encontrei esse schedule, né? A tag da tubulação é CE, né? A spec da tubulação é CE. E aí, se a gente for lá na N76 da Petrobras, N76 na spec CE, e procurar aqui tubulação, tubo de meia polegada até 1 polegada e meia tem schedule 160, tá? Então foi daqui que eu peguei essa informação. 160, elevação final 185, elevação final vem do isométrico, tá? Elevação final 185, que é essa mesma aqui, elevação final. Elevação inicial 700, elevação final 185, porque a tubulação não muda a elevação até chegar no ponto onde a gente quebrou a tubulação. O delta de elevação leva em consideração a diferença da elevação final menos a diferença de elevação inicial, e isso aqui é importante porque o sinal faz toda a diferença, tá? O sinal indica se o fluido está a favor da gravidade ou se ele está contra a gravidade. Nesse caso aqui, o fluido está descendo, tá? Então ficou negativo. E o comprimento da tubulação, que é a soma dos trechos retos, tá? Até aqui é importante para a gente considerar o cálculo de perda de carga localizada, perda de carga distribuída. Daqui para frente, é importante para a gente considerar a perda de carga localizada, a perda de carga local. Beleza? Então aqui eu coloquei uma entrada. Essa entrada é o fluido entrando dentro de uma tubulação, tá? No caso ele é uma saída do vaso, mas ele entra dentro da tubulação de sucção da bomba. 4 curvas de 90 graus. Então, ó, tem uma entrada, entrou, uma curva, 2 curvas, 3, 4 curvas de 90 graus até chegar aqui. Uma redução e uma redução. E aí acabou.
já seria a outra parte da tubulação, tá? E aí na outra tubulação, a elevação inicial seria a elevação anterior, final anterior, né? E a elevação, cadê aqui o delta? Na verdade, a elevação final é a elevação do ponto final, 192, tá aqui. E a elevação inicial é a elevação do ponto anterior, tá? Então aí deu um delta de 7 de elevação, né? Beleza. O comprimento da tubulação leva em consideração os trechos retos de tubulação. Então tem aqui 186 mais 477 mais 131. 186, 477, 131. Tem aqui uma saída do fluido da tubulação e consequente entrada do fluido no bocal de sucção da bomba. Então o fluido aqui sai da tubulação e entra no bocal de sucção da bomba. 2 T's run. Então aqui tem um T run, o fluido passa reto aqui, não, a tubulação principal não é a tubulação de curva aqui, ela passa reto. E aqui tem o segundo T run nessa sangria aqui, ó. Isso aqui é uma sangria, tá, galera? Isso aqui tem um elemento de tubulação aqui que fecha a tubulação e provavelmente essa válvula aqui é normalmente fechada. E ela é utilizada para fazer drenagem do fluido, por exemplo, numa possível manutenção que vai ser feita na tubulação, tá? Então tá aqui o segundo T-run. O fluido passa reto, beleza? Ele não desce aqui, o fluido passa reto. Imagina que isso aqui está preenchido de líquido e vai ficar com uma coluninha de líquido aqui, ó, sempre. Então não tem por que o fluido descer, né? Já que não tem passagem por aqui. O fluido passa reto, T-run. E um filtro em Y, beleza? Então é esse aqui é o sistema que a gente tem que caracterizar, né? E aí entrando lá dentro do Pro2, já está caracterizado aqui, né? Eu já coloquei aqui o elemento de tubulação, mas vamos fazer, aqui então seria a sucção e aqui seria a descarga, tá? Mas vamos fazer isso aqui junto de novo, tá? Então você vai vir aqui em mudança de pressão, vai puxar um pipe aqui, vai colocar ele aqui. Antes de tudo, né, você vai criar o fluido, beleza? Então vai entrar lá em componente, vai cadastrar o componente. Eu cadastrei água aqui, tá? Água pura mesmo. Para pacote termodinâmico, eu usei um pacote NRTL, né? Porque água, o elemento é polar. Então usei esse pacote, água líquida, elemento polar. E pressão e temperatura, coloquei aqui 90 graus e 2 bar de pressão, beleza? Então tá aqui o elementozinho. Aí aqui dentro, o que nós vamos fazer? A gente entra aqui dentro da tubulação, vai colocar aqui, ó, dispositivos múltiplos, cálculo para frente, né? Forward calculation. A gente vai entrar aqui nos dispositivos múltiplos e vai começar a cadastrar aqui todos os nossos elementos, tá? O primeiro elemento que a gente vai cadastrar aqui é o pipe, tá? A tubulação. Então a gente vai puxar aqui, ó, nossa tabelinha. Vou colocar ela aqui do lado de cá. Cadê? Pro2 aqui. O Pro2 não fica. Beleza. Tira um print dessa tela aí que eu vou usar a minha segunda tela aqui para me ajudar, tá? Mas vamos cadastrar esses caras aqui. Não, vou mudando de tela melhor. Então, primeira tubulação é a tubulação de 1,5 diâmetro nominal. Então, vou colocar aqui, ó. Importante aqui ver a unidade, tá? Se quiser acessar aqui as unidades, só apertar F2 que ele abre aqui, ó, unidades, beleza? Então, aqui, ó, 1,5, 1,5. Comprimento em milímetros da tubulação é 2881. Então, 2881. Mudança de elevação menos 515. Mudança de elevação menos 515. Aí, aqui a gente tem que entrar dentro do input para a gente considerar a tubulação, tá? Então, olha aqui eu entrei com 1,5 de diâmetro, mas ele entendeu que era o diâmetro interno, só que não é o diâmetro nominal. Então, tem que colocar aqui, ó, 1,5 de diâmetro nominal e o schedule 160, tá? Schedule 160. É importante flagrar essa caixinha aqui, porque ela traz para a gente a informação
do perfil de escoamento do fluido ao longo de todas as tubulações que a gente cadastrar dentro desse elemento de tubulação aqui, tá? Então vou dar OK aqui, e aí vamos para o segundo elemento. O segundo elemento aqui na sucção seria aqui uma entrada. Então vamos lá, entrada, entrance, beleza. Vou entrar aqui no Enter Data, diâmetro nominal, uma entrada de 1,5 polegada, schedule 160, mesma da tubulação, beleza. Mostrou aqui, ó, a figurinha aqui, ó, do fluido entrando na tubulação, tá vendo? Segundo elemento de perda de carga aqui seria curva de 90 graus, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, curva, tá? Vamos entrar aqui em Enter Data. Vou colocar aqui diâmetro nominal, aí diâmetro nominal é 1,5, schedule 160 e são 4 curvas de 90 graus. Então coloquei aqui 4. E tá aqui, ó, cotovelo de 90 graus, tá vendo? Beleza, vou dar OK. E a última é uma redução. Redução de 1,5 para 1. Então vamos colocar aqui contração. Entrar com um dado, diâmetro nominal, contração de 1,5, 160 para 1. Beleza? Não precisa colocar nada aqui, só dá OK que ele já entendeu o que ele precisa contabilizar, tá? E aí a gente entra no segundo elemento de tubulação, que é o elemento de 1 polegada. Então outro pipe aqui, vamos entrar direto aqui, pode preencher aqui direto, diâmetro nominal, 1 polegada, e aí mudou o diâmetro da tubulação, a gente tem que ir lá na norma de novo e ver se o schedule é 160, tá? Então, ó, para spec, CE, para o serviço de transporte de água, né, água industrial, tubo de 0,5 polegada até 1,5 polegada é schedule 160, beleza? Então tá bom. Então tá tranquilo aqui. Então schedule 160. Comprimento da tubulação 794 e elevação mais 7. Então comprimento 794 milímetros. Mudança de elevação mais 7. Beleza? Flega a caixinha aqui. Dá OK. Tranquilo? Então vamos agora para os elementos de perda de carga localizada, né? Que estão aqui. Uma saída, 2 T-run e um filtro. Então vamos lá. Uma saída, então aqui exit. Vamos entrar aqui. Vai mostrar a figurinha aqui da saída do fluido da tubulação. Diâmetro nominal, 1 polegada. Schedule 160. Vou dar OK. E qual que é? Uma saída, 2 T-run. Então T-run. Entrei aqui. Diâmetro nominal, 1 polegada, 160. T-run. Se for T-branch, que legal, aqui ele traz a figurinha. O T-run é quando o fluido passa direto, e o T-branch quando ele tem essa curva aqui, ó. Não chega a ser uma curva de 90 graus, porque o fluido vai estar em duas localizações, né? Vai estar com escoamento em duas direções, mas diante de qual é a direção principal, você consegue categorizar se aquele T é um T-branch ou um T-run, tá? Nesse caso aqui é um T-run. Vamos colocar aqui um T-branch, só para vocês verem que o K mudou do ΔP, tá? Que é aquele KS que a gente mostrou no início lá. Ou seja, quando o T é T-branch, a perda de carga maior, tá? Então T, e aí o filtro em Y, né? Beleza, filtro em Y, vocês vão ver que não tem aqui. Então não tem filtro em Y aqui. Aí duas opções. Ou a gente coloca aqui um elemento de perda de carga genérico. E qual que é o problema de colocar esse cara aqui? A especificação. Quando a gente entrar aqui, ele vai pedir para especificar o K. Tá? Então, normalmente a gente não tem esse K, né, do filtro. E aí, se você conseguir encontrar esse K na literatura, beleza. Mas o que normalmente vem na literatura é o CV do filtro. Então aqui tem, por exemplo, um catálogo do fabricante aqui. Um catálogo de fabricante justamente de filtro tipo Y, tá vendo? Então,
de acordo com qual vai ser a vazão, né, trabalhada e qual vai ser o diâmetro nominal da tubulação, ele consegue te dar um CV, tá? Aqui a gente está considerando uma vazão de aproximadamente, vou dar OK to PDF aqui só para ver qual a vazão que eu coloquei aqui. Vou ter que puxar uma lista aqui. Opa. Essa não, essa. Primeiro eu vou ter que excluir isso aqui. Tranquilo, tá, galera? Não exclui não. Só tira do radar do flowsheet. Vou pedir aqui uma lista simples. Propriedade simplificada S1. Vou ter que rodar aqui só para eu ver. Ó, 1 metro cúbico por hora, tá? Por que eu tô vendo isso? Porque que tá em galão por minuto, tá? Então vamos lá no conversor. Eu já tinha colocado aqui 1 metro cúbico por hora para galão por minuto, mais ou menos 3,6 galão por minuto, tá vendo? Então beleza. Voltando aqui, mais ou menos uns 3,6 galão por minuto, daria algo aqui tá uma escala, talvez até uma escala logarítmica, né? Daria 3,6, vamos dizer que é aqui, bem na perninha, hein? Então tem aqui um CV muito pequeno, tá vendo? Um CV muito pequenininho, ó. Um CV de quase 0,1. Eu vou considerar 0,1 só pra gente não ter que colocar isso aqui, não ter que fazer a regressão linear aqui para encontrar a curva e tudo mais. Mas se quiser fazer um negócio bem feitinho, interessante aqui é colocar esses pontos aqui dentro de por exemplo, do Excel e fazer uma regressão linear para obter uma curva, né? Mas vamos lá, vamos considerar então um CV de 0,1, tá? Para esse filtro. Então aqui eu vou voltar com essa operação que a gente estava criando. Voltei com ela aqui, beleza. E aí aqui, em vez do genérico, eu vou colocar aqui, ó, válvula. E aí eu vou colocar aqui, ó, enter data, vou colocar indefinido, tipo de válvula indefinido. Tem vários tipos de válvula aqui, tá? Se você tiver uma válvula, tipo, por exemplo, uma válvula globo, você pode colocar aqui, ó, uma válvula globo e pode entrar aqui com a curva da válvula, tá? E aí na curva da válvula você tem aqui o CV da válvula por cada porcentagem de abertura, tá? A depender da característica do obturador da válvula. Mas a gente não vai entrar com a curva, a gente vai entrar com CV fixo e não é uma válvula globo. É uma válvula que a gente não sabe qual é. Vamos considerar a entrada a mesma da tubulação. A gente estava com qual tubulação? 1 polegada. Uma válvula aqui então de 1 polegada. Schedule 160. Saída também 1 polegada. Isso aqui na verdade vai ser o nosso filtro, tá? Isso aqui representa o filtro. E aqui 0.1. Bem pequenininho. Aqui, só que não é o K, né? É o CV, né? 0.1, tá? Vou dar OK aqui. Vou dar OK aqui. Vou dar OK aqui. E aí, eu vou criar a mesma corrente aqui entrando, tá? E vou puxar aqui uma corrente material de saída. Já deixou de ficar vermelho aqui. E vou puxar umas especificações pra gente ver aqui como que vai rodar, beleza? Ó, ele deu um alerta, tá? Ele convergiu, mas ele deu um alerta. Vamos ver qual alerta ele deu. A saída da pressão de saída está negativa. A pressão de saída da válvula está negativa. A pressão de saída da válvula está negativa. Não funcionou esse CV aqui, tá? Então faz parte, tá, da modelagem. Não dá muito certo às vezes. Eu vou deixar sem esse cara. E aí no próximo vídeo assim que corrigir esse problema eu volto com uma definição de como a gente pode fazer uma consideração de filtro em Y, tá? Então vou dar um cut aqui na linha, vou dar OK. Vou dar OK e vou rodar de novo. E ele ficou azul, tá vendo? Que significa que convergiu, né?
Então convergiu, beleza. Aqui eu fiz uma consideração diferente, deixa eu ver aqui, sucção. Vou colocar uma válvula aqui. Eu tinha colocado um CV um pouco maior, 2.5. Deixa eu dar uma olhada aqui. Um pouco mais aqui de vazão, 10 galões por minuto. Beleza. Vou dar cancel de PDF aqui. Agora, o que eu quero mostrar aqui também é importante, tá? Às vezes a gente vai ser descuidadoso e, por exemplo, aqui na saída, sei lá, em qualquer elemento aqui, a gente vai considerar, a gente vai errar, por exemplo, só o schedule, tá vendo? Ele vai dar um alerta de inconsistência em relação ao diâmetro da tubulação e dos elementos que estão na tubulação. Para acessar esse alerta, é só vir aqui nessa tela, pedir status, tá? Ele vai te mostrar aqui qual o problema que aconteceu. Ó, é só um alerta, não é um erro. Significa que ele converge, mas te diz alguma coisa. Ele está dizendo que tem um erro de consistência, né, aqui. Ele está dizendo que o diâmetro interno do dispositivo P002 tá diferente do diâmetro de vários outros elementos, tá? E isso está acontecendo justamente porque a gente considerou ali um schedule diferente, tá? Aqui, por exemplo, não existe. Então eu vou entrar aqui, vou corrigir e vou dar OK. E aí vai voltar a funcionar, beleza? Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Para aqueles casos lá, vale a pena sempre consultar o PR, tá? Que é o handbook da engenharia química. Aqui na página, se bem que essa minha edição aqui é bem antiga, mas aqui no tópico 6, né, tabela 6.4, ele traz aqui vários Ks, tá? Para vários tipos de elementos, né, diferentes. E é importante dar uma olhada aqui, ó, porque a depender de, por exemplo, quando a gente está falando de válvulas, a depender de qual válvula a gente está tratando, a posição de abertura da válvula vai mudar o K. Claro, né? Se uma válvula, quanto mais fechada ela tá, mais perda de carga ela imprime na passagem do fluido pela tubulação. Por exemplo, se ela só está 25% aberta, ela tem um K bem alto. Na medida em que ela vai abrindo, agora ela está 50% aberta, o K vai diminuindo. Agora ela é 75% aberta, o K diminuiu mais. E agora ela está 100% aberta e o K diminuiu bastante, tá? Às vezes, ali dentro do simulador, a gente só vai tratar a válvula como ela 100% aberta. E aí válvulas de passagem plena, por exemplo, dão valores bem pequenos de K. Mas se você tiver informação de qual a porcentagem de abertura dessas válvulas manuais vão estar, você pode imputar esse valor lá dentro, tá? De acordo com a FD do fabricante, por exemplo, você tem essa informação. Ou até mesmo de acordo com a informação da operação, tá? Às vezes um operador te diz como que é a posição normal da válvula lá. Você consegue imputar. Beleza? Esse sistema aqui, a gente vai usar ele, tá? Para fazer o cálculo da bomba. Então no próximo vídeo a gente coloca uma bomba aqui, vai conectar esse cara aqui e vai conectar esse cara aqui e vai tratar dessa bomba, beleza? Aqui tá toda a tubulação de saída, eu já cadastrei aqui dentro. Então bem extensa, tá vendo a tubulação de saída? Tem vários elementos aqui. Mas eu vou desconectar isso aqui para mostrar uma última coisa. Excluir. Aqui eu excluo assim. Vou rodar para convergir a simulação. E vou pedir aqui, ó. Tá com o botão direito, vou pedir os resultados. View Results. E ele vai abrir um report para mim muito interessante. Vocês devem se lembrar, a gente colocou duas tubulações lá dentro, né? A gente colocou duas, a gente quebrou uma tubulação em 1 polegada e 1,5 polegadas. E aí, aqui,
a gente tem as informações do regime de escoamento de cada uma dessas tubulações, tá vendo? Primeiro aqui é de 1 polegada, que é o P001, dispositivo P001, e depois o dispositivo P002. E aí isso aqui é importante porque a gente consegue ver a velocidade média da mistura por aquele trecho de tubulação. Então, olha, primeiro a gente tinha uma tubulação de 1,5 polegada. E aí a velocidade média era de 0,3 metros por segundo, tá? Aqui. Depois a gente passou por uma redução. Se a gente for lá no AutoCAD, a gente vai ver exatamente isso. Então aqui na sucção, a gente estava aqui na sucção com 1,5 polegada, e aí passou por uma redução e foi para 1 polegada. Quando isso aconteceu, uma parcela da energia de pressão desse fluido foi transformada em energia cinética, tá? Então o que eu tenho que enxergar aqui é um aumento na velocidade, e de fato isso acontece, tá vendo? Só a gente aplicar aqui a equação da continuidade e a equação de Bernoulli, né? A gente entende isso. Então é exatamente isso que a gente precisa ver ao longo da tubulação, do traçado da tubulação, beleza? Do escoamento. E aqui estão os outros elementos, né? De perda de carga e tudo mais. E aí a perda de carga na saída de cada elemento a gente tem aqui e tudo mais. E aí você pode estudar isso com um pouco mais de detalhe, beleza? Então era isso, pessoal, que eu queria mostrar. E aí, só para a gente passar aqui pelos trechos de descarga, né? Então aqui entraria na bomba, pump 1. Aí teria a bomba no meio do caminho, e aqui tem a descarga. A voluta da bomba se encaixaria nesse bocal aqui, tá? Então aqui tem a voluta da bomba, ó, a bomba aqui. Aí aqui tem a saída, aqui não é o trecho principal, que também é uma espécie de sangria, tá? Aí aqui tem uma check valve, tá? Para evitar retorno. Aqui tem uma válvula gaveta, aqui tem um cotovelo de 90 graus, aqui tem aqui tem um T-branch, tá? Aqui tem um T-branch, que não é T-run, que é T-branch. Então a tubulação, o traçado principal, o trecho principal sobe. Aqui tem uma redução, aí uma curva de 90 graus. Aí a curva de 90 graus se conecta aqui. Aí aqui, esse carinha aqui é onde vem um PI, tá? Onde vem um indicador de pressão. Então tem aqui um manômetro conectado aqui, tá? Aí aqui, a tubulação principal aqui tem um T-run. Aqui tem uma válvula manual, né? Aí pode ser uma válvula esfera, pode ser uma válvula gaveta. A gente tem que olhar lá em qual é o Bill of Materials, né? O que está dizendo lá. Aqui tem uma FV, então tem uma válvula aqui, uma válvula globo de controle de vazão, tá? Então aí a gente tem que considerar a válvula lá na traçada, que tem uma curva de 90 graus. E aí segue, tá? O traçado vai seguindo e vai seguindo até chegar no ponto final, que é o que a gente vai considerar uma entrada em outro equipamento, tá? Beleza? Então tá aqui o traçado. Outra questão importante aqui. Sucção. O ponto inicial está a 700 milímetros do solo. Beleza. A sucção da bomba está a 192 milímetros do solo. O que isso indica? Indica que essa bomba trabalha afogada, tá? Que não é o contrário, ou seja, que não precisa escorvar a bomba, que existe uma coluna de líquido, que sempre vai existir uma coluna de líquido na sucção da bomba, tá? E isso é relevante no cálculo de NPSH disponível para a bomba, beleza? A equação do NPSH muda, tá? De acordo com isso aqui. Mas é isso aí que a gente tinha para mostrar, o vídeo já ficou grande. E aí a gente evolui para os próximos vídeos trabalhando com essa bomba, beleza? Um abraço aí para todo mundo, valeu!